Quem já experimentou a emoção de surfar, de cavalgar uma onda equilibrando-se em cima de uma prancha de poliuretano que mede entre 6 e 7 pés, entre 1,85 m e 2,13 m, sabe que poucas sensações podem ser mais espetaculares e mais difíceis de traduzir com palavras. Os mais fanáticos chegam a exagerar. Entre o sexo e o surf, fico com o surf. O imenso prazer retirado do surf é proporcional à dificuldade em praticá-lo. Remar montado na prancha, esperar na área adequada, escolher a onda certa, entrar nela no momento preciso, alinhar o eixo, ficar de pé, equilibrar-se para finalmente surfar. Isso sem contar o preparo físico, a resistência ao frio, ao vento, ao sol, às águas vivas, aos recifes, à hostilidade de grupos nativos, etc. Cansou? Quem sabe um frescobol? O surf é tido como um esporte para gente corajosa. Rapazes e moças, jovens ou nem tanto, mas sempre corajosos. Por isso, uma atitude de não coragem nesse meio é visto com desconfiança. Até um vocabulário próprio, amarelar e puxar o bico. No entanto, essas duas expressões têm significados diferentes. Amarelar significa desistir de enfrentar uma situação perigosa ou difícil por medo. Puxar o bico tem o significado de não enfrentar uma situação por não considerá-la apropriada e não por medo. Imagine a cena. Você entra em uma onda com a melhor das intenções, quando percebe que algo está errado. Alguém entrou na frente, ou você não está bem posicionado, ou está muito perto dos recifes, ou outra situação qualquer que sinaliza que não é prudente pegar essa onda. O que você faz? Desvia o eixo da prancha, retirando-a da onda, puxa o bico e cai fora, esperando onda melhor. Nada mais lógico. Você não amarelou, apenas puxou o bico. Foi o que fez o Neco Padarates, o surfista catarinense que está entre os melhores do mundo, ao anunciar que não iria participar da terceira etapa do Mundial de Surf, o WTC em Teahupo, no Tahiti. Neco puxou o bico de Teahupo, mas acabou pegando a melhor onda de sua vida, a da percepção de suas potencialidades e de seus limites, dando uma espetacular lição de grandeza, pois teve a humildade de reconhecer que não está preparado para essa etapa. Lembremos que a humildade é uma qualidade dos grandes. Em carta aberta, o catarinense reconheceu: todo ser humano tem o seu limite. E hoje, meu limite é Teahupo. Nenhuma onda do mundo mete medo em Neco, nem as de Teahupo. Ele apenas reconhece seu perigo, que em 2000 quase tirou sua vida quando, no meio de uma disputa, foi literalmente sugado pela onda e arremessado ao encontro dos corais que o mantiveram preso, tendo sido resgatado nos últimos instantes. Ele, de fato, entende de limites. Esteve naquele que separa a vida da morte. Coragem não é o oposto do medo. O oposto do medo é o não medo e cumpre função contrária a ele. O medo é uma condição tão óbvia que carece de exploração, mas sempre é bom lembrar que se trata de uma necessidade da própria biologia, ligada à manutenção da vida. O medo impede a exposição do indivíduo, animal ou humano, ao perigo superior à sua condição de enfrentá-lo. Nesse sentido, o não medo é danoso à vida, é contrário à existência, é irresponsável para com a própria natureza. Não ter medo significa não ter apego à própria condição de ser vivo, podendo, nesse sentido, ser interpretado como uma patologia. Não é bom não ter medo, é uma espécie de doença. Já a coragem é um estado de superação baseado na lucidez, na percepção das próprias capacidades e limites, no autoconhecimento. A coragem transita entre o medo e o não medo. Supera o primeiro, mas ri do segundo. O corajoso não é um imprudente. Ele tem medo, mas vence. Não por bravata, mas por preparar-se para enfrentar as dificuldades denunciadas pelo medo.
Voltando ao mar, todos conhecemos a história de Moby Dick, a colossal baleia, o monstro dos mares. Trata-se de um livro do escritor americano Herman Melville, que antes de ser escritor, foi marinheiro, portanto escrevia com propriedade sobre as coisas do mar. A história é relatada pelo jovem Ismael, que foi o único sobrevivente da viagem que tinha por finalidade caçar Moby Dick, que era a obsessão do comandante Achab, capitão do navio baleeiro Pequod. Pois bem, o capitão Achab, esse corajoso lobo do mar, dono de um currículo que incluía inclusive contos anteriores com a tal baleia, ao dirigir-se à tripulação, disse: "Não quero no meu barco nenhum homem que não tenha medo de baleia." Dizem os estudiosos da obra de Melville que a simbologia da aventura mostra o encontro do homem com seu próprio destino, que no final é a morte. Moby Dick é apresentado como uma encarnação dos medos que todos temos e o Pequod, os meios que desenvolvemos para enfrentá-los. A filosofia do capitão, que queria homens corajosos, mas não sem medo, é o melhor testemunho da importância do autoconhecimento, que nos permite avaliar nossos limites e nossos alcances. A vitória da baleia não é a vitória da imprudência, e sim um alerta ao valor da cautela. A vida da maioria de nós, mortais comuns, que trabalhamos em escritórios, empresas, consultórios, parece, numa primeira análise, que pouco tem a ver com as fantásticas histórias que ouvimos até aqui. Mas isso não é verdade. Independente do que você faça, tem lá seu Tearrupo e seu Moby Dick. Você faz muito bem em ter medo deles, o que não significa que você esteja acovardado. Se você não tiver medo, está com problemas. Se não tiver coragem, também. O dia a dia do cidadão que pega trânsito, que faz negócios, que participa de reuniões, que fala em público, que faz entrevista de emprego, que enfrenta chefe nervoso, é sim cheio de pequenos perigos que têm ainda a qualidade da superposição e da acumulação. Atualmente, sobrevivência é sinônimo de superação. Precisamos estar em permanente processo de melhoria, pois, caso contrário, somos facilmente ultrapassados pela concorrência. Às vezes temos a sensação que precisamos ser super-homens e super-mulheres. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche publicou em 1892 o livro Assim Falava Zaratustra, em que ele reeditava as ideias de Zaratustra, também chamado Zoroastro, um profeta persa do século VI a.C., que teria escrito sobre a necessidade do surgimento de um super-homem para enfrentar as dificuldades crescentes do mundo. A ideia de Zaratustra, no entanto, como explica Nietzsche, não tem nada a ver com um homem de músculos de aço. Ele utilizou uma metáfora para que as pessoas comuns chegassem à conclusão de que todos nós somos super-homens em potencial. Isso, no entanto, não tem nada a ver com esculpir músculos ou tomar alguma espécie de elixir da inteligência. Nós nos tornamos super quando vencemos nossos inimigos internos, que são os piores, e quando aprendemos a conhecer nossos medos, modificar nossos hábitos incorretos e fazer o que precisa ser feito sem deixar para depois. As principais características do super-homem de Zaratustra não são a visão de raio-x ou a capacidade de voar, mas a vontade e a coragem. E a coragem não elimina o medo, mas cria com ele uma dualidade, e esta pode ser chamada de maturidade. Essa foi a onda que Neco Padarati surfou, a onda da maturidade. A melhor de todas, pois é a que nos dá a verdadeira sensação de liberdade. Neco não precisa provar mais nada para ninguém. Para ele, a maturidade chegou aos 27 anos. E a sua? Como anda?
história, a lógica, a matemática, a física e todas as outras ciências dizem a mesmíssima coisa. Um simples gesto seu pode ser a gota d'água. Mergulhando de cabeça no tema, chega-se à conclusão que ações individuais contam sim e muito, apesar da confortável observação de que uma andorinha sozinho não faz verão, que é irmã de outra. De nada adianta eu fazer minha parte se ninguém colabora. Ou ainda, ninguém vai notar se eu cometer essa pequena infração. Versão luxuosa do esconder a sujeira embaixo do tapete. A gente encontra pelo menos 2 motivos para justificar essa conclusão. São as ações individuais que desencadeiam as ações coletivas que se transformam em comportamento generalizado. Sabemos que a humanidade vive em permanente estado de mudança. Comportamentos, valores, tecnologias, ética e moral, tudo que está relacionado com a vida do homem em sociedade tende a mudar em uma velocidade cada vez maior. O século XX é o século de toda a história em que mais mudanças ocorreram. E é nesse ponto que surge uma pergunta interessante. Quem muda primeiro, o indivíduo ou a coletividade? Se aceitarmos que o coletivo muda antes, explicamos facilmente as mudanças de comportamento de cada um de nós. Podemos dizer que o ser humano não gosta de ser diferente em função do desconforto que isso provoca. Assim, tendemos a acompanhar a mudança do geral e, portanto, a mudança do individual deve-se à mudança do coletivo. Mas e a mudança do coletivo? Deve-se a quê? Não conseguimos explicar como é que o coletivo muda sem aceitar que haja um indivíduo para iniciar o processo. Ora, alguém, em algum instante, dá o pontapé inicial. Toda mudança do coletivo nasce de uma ação individual que é absorvida pelo conjunto sem ser percebida, a não ser em poucas exceções. É por isso que ações individuais contam, porque podem se transformar em ações coletivas. Mas, para que isso aconteça, há pelo menos 3 pressupostos: a coragem, a persistência e a relevância. Coragem porque o homem, por princípio biológico, é um ser resistente a mudanças. Nosso instinto é o de resistir a toda atividade que consuma energia, até caminhar, se fosse possível. Mudar um comportamento exige sim uma dose considerável de coragem, pois quem muda está indo contra uma condição estável. Mudanças incomodam, pois exigem esforço pessoal de desacomodação. Persistência, porque as mudanças comportamentais não ocorrem de uma hora para outra. São incutidas através da repetição do estímulo. Você não assume o modismo como comportamento, a não ser que o mesmo seja persistente, quando então deixa de ser apenas modismo. Relevância porque a coragem e a persistência serão toleradas e aceitas se o que se está propondo faça sentido, seja ético e moral. Propostas irrelevantes são as ilógicas ou as injustas, que só podem ser impostas pela força. Como, aliás, aconteceu e continua acontecendo nos regimes totalitários de países, empresas, escolas ou famílias. Só que nesses casos, o costume não persiste por muito tempo. Ele acaba sendo substituído pelo estímulo de um membro da coletividade, alguém dotado de coragem, persistência e relevância. Usando o mais simples dos exemplos, se você vive em um lugar onde as pessoas cultivam o hábito de jogar pequenos lixos na rua, como papéis de bala e tocos de cigarro, você tem 2 opções: entra no jogo do geral ou assume uma atitude individual de não sujar a rua. Se você opta pela segunda, conseguirá, de acordo com as estatísticas, contaminar pelo menos uma pessoa. E a partir de então, serão 2 a contaminar as demais e assim sucessivamente, até mudar o comportamento do grupo inteiro ou de sua maioria. Nesse caso, estiveram presentes a coragem de fazer diferente, a persistência para resistir à tendência à acomodação coletiva e a relevância
pois é óbvio que a higiene é um comportamento louvável. Se a situação fosse invertida, você, com o hábito de jogar lixo em um ambiente limpo, não conseguiria se impor. A coragem e a persistência não venceriam sem a relevância. Um dos ensaios mais instigantes publicados por Jung, Carl Gustav, que nasceu em 1875 e morreu em 1961, recebeu o nome de sincronicidade, o princípio das conexões acausais. Trata do fato de que várias ações isoladas e simultâneas são encontradas com alguma frequência, sem que haja ligação de causa entre elas. Isso nos permite dar um salto além da teoria de que alguém, em algum instante, dá o pontapé inicial. Quando duas pessoas têm a mesma conduta porque estiveram em contato com o mesmo tipo de estímulo ou causa, ocorre uma conexão causal. E a coincidência entre as condutas será facilmente justificada. Mas quando não há relação entre as causas que provocaram as condutas isoladas, falamos de conexão acausal. É a ligação pela significação, como dizia Jung. Na prática, encontramos com frequência ações individuais que parecem sincrônicas pela semelhança, mas que encontram como causa, quem sabe, apenas o amadurecimento da humanidade. Isso proporciona o surgimento aqui e acolá de indivíduos que não se conhecem, mas chegam juntos ao mesmo lugar, ou seja, a mesma ação individual. A polêmica a respeito da autoria de várias invenções, como a do avião, do rádio e da guitarra elétrica, e descobertas como a do vírus da AIDS, provavelmente por conta desse fator. Voltando ao filme, disse que existem 2 motivos para acreditar que ações individuais contam. Vamos ao segundo motivo, que pode ser até mais relevante. Ações individuais são respostas ao estado de consciência do indivíduo, tendo como pressuposto atender às suas próprias demandas morais. Em outras palavras, as pessoas adultas, no sentido intelectual, emocional e moral, buscam atender a si mesmas e não dependem de agradar a outros, nem de serem imitadas para encontrar a justificativa de seus atos. Fazem o que lhes parece melhor e certo. Se conseguirem contaminar os outros, ótimo, mas têm pelo menos a certeza de estarem fazendo sua parte. É interessante a visão de Immanuel Kant de que o homem, mesmo na idade adulta, continua em sua menoridade, se ainda depender da direção de outro indivíduo ou da massa para construir seu próprio entendimento das coisas e assim orientar sua conduta. Kant referia-se à importância da busca do esclarecimento, que, segundo ele, é a condição para sair da menoridade e ganhar o mundo. É a isso que também